espaço de uma semana, mais de 600 jovens periféricos, todos inquéritos arquivados. Só tivemos êxito de um inquérito, a qual veio uma condenação de um policial do Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo, porque tinha uma testemunha ocular. E as mães, elas foram um fator crucial, quebrando a tese de defesa do advogado. E esse advogado era advogado do filho do Pelé, morador de Santos, mas ele ficou anestesiado quando ele viu o movimento Mãe de Maio. Então, essa é a realidade brasileira. Se mata muito, se encarcera muito, se tortura muito e nada acontece para ninguém. Existe essa cultura velada nas periferias. E o movimento Mãe de Maio, ele segue sangrando. É uma rosa que sangra. O símbolo das Mães de Maio é uma rosa que sangra, que sangra, que sangra, que sangra, que sangra. Porque cada um que cai é como se caísse nossos filhos outras vezes. A gente tem no Brasil o judiciário, principalmente no estado de São Paulo, a gente tem o judiciário que é a pancada da caneta assassina. Que eles matam nossos filhos 10 vezes com pedido de arquivamento. E a gente está tentando mudar essa realidade no estado de São Paulo. Nós tivemos êxito no caso do Ricardo, porque nós provocamos esse Ministério Público Federal. Nós fomos até Brasília, porque Brasília é pequena para nós. Gritar que os nossos mortos têm voz. Quando a gente coloca a bandeira que nossos mortos têm voz, a gente vê a companheira falando de um Lula. Na Baixada Santista se matou no dia 21 de abril, 3 anos consecutivos, vários músicos periféricos fizeram esses músicos se calar. Temos a certeza que a maioria dos inquéritos estão sendo arquivados. Porque a gente tem um judiciário, a gente tem um Ministério Público que ele não tem compromisso com a sociedade. Não temos. A gente vê uma realidade totalmente diferente, que é o Rio de Janeiro, porque a bala que pegou o menino da periferia, ela também pegou o judiciário. Então, houve motoriar a questão do genocídio. A gente fala do genocídio. Nós estamos falando de um país genocida. Nós estamos falando de um Estado genocida. De um Estado que a política de segurança pública é matar, com o aval do Ministério Público, que tinha o dever. Eles tinham o dever do controle externo da polícia militar, e isso ou não faz. Por convicção, sim. Porque o papo do movimento Mãe de Maio é um papo reto. A gente não se intimida com a mazela do Estado. A gente não se intimida com o judiciário, que presta um desserviço para a sociedade. Quando nós viramos lei no Estado de São Paulo, no dia 12 de maio, nós somos lei no Estado de São Paulo, essa provocação era para que a gente transformasse o dia 12 de maio como o dia das vítimas do Estado genocida. Mas foram mais ligeiros que a gente e deram uma semana inteira. E essa semana inteira ela ocultou o dia 12, porque o movimento Mãe de Maio não precisa de dia, sim os nossos filhos, que precisa da memória permanente. E tem mais. Quando a gente diz que o direito humano no Brasil é cargos indicatórios, a gente vê uma secretaria
reino do ser humano, a gente colocamos sim o dedo na ferida. Nós vamos colocar sempre, porque jamais vamos se intimidar que direitos humanos no Brasil, ele virou turismo. E no estado de São Paulo, ele é luxo. Quando a gente coloca uma audiência pública dentro do cemitério, aonde é o cemitério que mais enterra jovem na América Latina, o cemitério São Luís, no Capão Redondo, a gente não vê mães. A gente vê o cenário político fascista a qual nós vimos e repudiamos, que tinha que estar lá falando pelos seus mortos, eram as mães. Eram as mães. Essas mães que não têm esse colo. As mães brasileiras não têm colo. As mães de maio têm que se virar nos 30 para estar de estado em estado ensinando quem é luta. E deveria não ser. Porque como os estudantes eles foram pedir o poder fora colo pela democracia verdadeira contra a corrupção, isso aconteceu. Onde que está o movimento estudantil do nosso Brasil? Onde que está o movimento estudantil do nosso Brasil? Onde que está as lutas que elas são divididas em editais? O dia que editais for o dia de todos, parar de fazer o desserviço, a gente consegue alcançar a união. Não a união do quadrado, mas sim uma união da rua, dizendo basta do extermínio da juventude negra, pobre e periférica. É desse edital que eu estou falando. É esse edital que só presta um desserviço para a população e presta um bom serviço para a Casa Grande. Continuamos escravos de notas fiscais o ano inteiro. Então isso temos que, a gente precisa primeiro fazer a lição de casa para poder depois sentir muito pela dor do outro. E as mães de maio sabem ensinar muito bem como é esse caminho, porque as mães de maio elas não se contaminam, jamais se contaminará, porque a rosa que sangra dentro dos becos, da viela, da senzala, que é a nossa periferia, ela sangra dentro do peito de cada uma dessas mães que está sentada aqui, e não é diferente lá no México. A gente fala, a gente clama, porque muitas vezes nós vamos para a rua sozinhas, e cadê os filhos? É muito legal a gente ter uma farta na rede social de filhos desse exército. Mas a gente temos que exigir desses filhos que saiam do